neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Ouvintes, para refletirmos o reino de Deus, na verdade, devemos ter revelação. A revelação nos traz a realidade dos fatos escriturísticos, da história bíblica do reino de Deus. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, o amor que o levou ao seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê neste amor sem igual. A graça de Deus que chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê Neste
graça de Deus que chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Oh, crê nesse amor sem igual. Oh, crê nesse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ouvintes amados, Jesus Cristo faz esta recomendação em São Mateus capítulo 6, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isto Jesus falou depois de fazer recomendações, dando encorajamentos que precisam ter revelação para serem compreendidos. Caso contrário, vamos viver na ociosidade, na solicitude. E ele nos defendendo destas coisas que não são frutíferas, que não podem nos ajudar, que são maléficas para nós. Então, ele falou sobre os lírios dos campos, as aves dos céus, mostrando que eles não fazem nada para serem cuidados como são, e não lhes falta nada. Você leia o capítulo 6 de São Mateus, a partir do verso 19. E quem sabe isso vai responder e te ancorar, te ajudar muito em mais uma etapa de sua vida. Creia nisto. É Jesus Cristo falando. Aí ninguém discute, ninguém pode pôr dúvida. Mas ele conclui dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Ora, isto não significa que devemos buscar o reino de Deus apenas cultuando a Ele, apenas, bem entendido, apenas louvando,
apenas orando, pedindo. Mas aqui você sabe que subentende-se de uma forma melhor. É se submetendo a Ele. Buscar o reino significa submeter-se a este reino, estar sob o seu domínio. Porque aqui na terra, o reino de Deus é Jesus dominando, reinando sobre a vida do crente, da pessoa, sobre a igreja. Reinando significa tendo a sua vontade livre, expressa. Você sabe que um ditador é um rei que não é coroado. Agora, não significa que o rei é um ditador coroado. Mas isso se refere à soberania. A soberania é um soberano coroado. Mas nós sabemos que hoje Jesus não está coroado. Ele está no trono da intercessão. É o Cordeiro Sangrento. Logo ele será o rei, o leão da tribo de Judá. Mas, todavia, o seu reino como Cordeiro é exercido sobre aquele que espontaneamente, por livre arbítrio, por uma escolha própria, se submete a este reino. E ele reina através de sua palavra. Ele domina, ele rege, ele corrige, ele disciplina, ele redargua, ele consola, ele expressa sua vontade através da sua palavra. E nós sabemos que a sua palavra é a Bíblia Sagrada, porém revelada. Revelada ao crente pelo Espírito Santo. Então você se submete a um reino, a um domínio de Deus, do Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra. Essa Bíblia que você tem aí na cabeceira da cama, sobre a sua mesa, no porta-luvas de seu carro, na sua estante, e que carrega debaixo do braço. Esta Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus quando revelada pelo Espírito Santo. Jesus era Deus. Para São Pedro, para São João, ele era rei para um ladrão arrependido. Ele era Deus, profeta para uma samaritana. Ele era Salvador para Maria Madalena, para sua própria mãe. Mas, pergunto, e para o sumo pontífice ele era? Não. Os sacerdotes não estavam ali. Ele não era revelado a eles. Por isso ele exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ora, Jesus, que coisa maravilhosa! Como é lindo o desbrochar da Bíblia Sagrada. Que coisa estupenda! Eu próprio fico maravilhado, porque estas coisas vêm aqui, agora, na hora, fresquinha. São novidades para mim. Não é uma mensagem compilada no escritório, entre quatro paredes. Veja só, o que era Jesus para
as autoridades eclesiásticas de então o que era Jesus. Beelzebu, bastardo, falso. Mas o que era Jesus? Para um ladrão, não vamos a ninguém mais a não ser a este. A um ladrão que saiu da cadeia para a cruz. E lá na cruz, sem nenhuma teologia, pede, clama, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem falou para ele que ele tinha um reino? Que Jesus tinha um reino? Veja como isso não depende dessa doutrina nicolaíta. O conquistar os leigos, tirar o Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo da frente da igreja. E o pescador não pode mais pregar, mandar o povo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está a conclusão que exalta o meu espírito, que faz regozijar a minha alma. O que esta Bíblia, nas mãos, na mesa, na estante, no carro, o que esta Bíblia no púlpito, onde não há revelação, é o mesmo que Jesus nas mãos de Caifás. Apenas falando bem dele, apenas usufruindo de suas bênçãos. Quanta gente fez isto. Mas, se tratando da Bíblia revelada, a gente pergunta, o que significa São Mateus, capítulo 28, verso 19, com São Lucas, capítulo 24, verso 47? É a mesma coisa. Como muitas outras passagens foram escritas de uma forma um pouco diferente de outras, nos 4 evangelhos, ali está, anote, a concordância de Mateus 28, verso 19, está em São Lucas, capítulo 24, versículo 47. E o cumprimento, a obediência, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Agora, o que significa esse Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, para os líderes religiosos de hoje? Para eles, é falso o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É bastardo. Irmã, espere um pouco. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Só uma referência. O que significa essa Bíblia, esse Jesus para você ler? Quer que repita? Está bem? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 3. O que significa isso para você, marido, homem? Analise a Bíblia. Analise a doutrina das 3 pessoas distintas, das supostas 3 pessoas distintas na Bíblia Sagrada. E não importa o quanto Jesus diga, eu e o Pai somos um. E não importa o quanto Jesus diga, quem vê a mim vê o Pai. E não importa o quanto Jesus diga, eu sou o Alfa e o Ômega. Isso não adianta nada. É Beelzebu. Então fica com Barrabás. Fica com a doutrina de Nicéia. Solta o Barrabás e crucifica a mensagem. Crucifica o profeta de Deus, a palavra revelada. Não dá tempo para nós darmos
outros exemplos, mas o Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, pode te mostrar o que significa reino de Deus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é rei, onde o mundo é rei. Deus sabe o que faz. Deus fez os pássaros livres no céu, cuida deles. Porém, dá aos humildes o gosto do mel, às vezes com fel. Deus é o amigo leal e fiel. Deus torna manso o homem cruel, dá aos aflitos a luz e a paz. Deus sabe o que faz, porque Ele é rei. Ele sabe o que escreve, Ele sabe o que revela. Deus sabe o que faz. Sei que ao dirigir-me, Deus faz tudo bem. Ele quer preparar-me para a vida além. Se me atribularem lutas, provações, peço-lhe humilde forças da medão. Deus em seus caminhos tudo bem orienta. Sei que me atenta, Deus faz tudo bem. Continua aqui o desafio. Qual foi a escola de pensamento que aquele ladrão salvo que foi para o paraíso na mesma hora, sem passar por nenhum sistema de igrejas? Qual foi a escola de pensamento que ele teve? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que significa essa Bíblia? Para você, mulher. Para você, homem. Para nós. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele reine sobre nós. Expresse a sua vontade. Cumpra em nós, como disse Maria, a sua palavra, a sua vontade. Amém. Amém mesmo, Jesus Cristo. Amém. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transformam o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens
dessa grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. Livro que fala do poder do Salvador. És o livro da esperança em que temos confiança. És a voz do Redentor.